obrigada. Bom dia a todos. Eu, ainda no seguimento daquilo que foi dito no pórtico de entrada e agora pela professora Maria do Rosário, faço parte daquela última geração a que o António Matos Ferreira se referiu, portanto, não tenho memória do 25 de Abril, e para além de, portanto, estou numa posição completamente distinta da minha antecessora. E estou aqui essencialmente como investigadora, parte de um projeto que, se me permitem, eu vou aqui usar o meu partilhar. Deixa-me só pôr isto na posição correta. Sim. Juan, estão a ver? Sim, está tudo Sim, sim, certo. estamos a ver, Ok, estamos a ver. muito obrigada. Agradeço também o convite que me foi dirigido pela professora Juana Brotti e o professor Luís Miguel Rodrigues para estar aqui hoje, e é também este o pretexto para vos falar a partir deste projeto que nós temos no Centro de Estudos de História Religiosa, em torno da temática do 25 de Abril, permanências, rupturas e recomposições, de que fazem parte alguns dos investigadores que hoje também estão aqui presentes, e alguns deles até vão falar, portanto, o Nuno Estevão Ferreira, mas também o Pedro Silva Rei e o Edgar Silva, que estão aqui a acompanhar-nos. Dentro deste contexto, desenvolvemos também um projeto mais específico, a nível exploratório, sobre estes percursos plurais de cristãos na tradição democrática em Portugal, e num contexto mais específico ainda, este que hoje aqui me traz, onde trabalharei a questão que me tem cabido desenvolver, relativamente ao protestantismo e aos protestantes nesses anos 70 em Portugal, na sociedade portuguesa. Dizer então inicialmente que este projeto exploratório é um trabalho, conforme o nome indica, em curso, muito uma discussão ainda conceptual, de hipóteses, trabalho e sobre as fontes. Tem como objeto de análise esse pluralismo político de cristãos na transição democrática, e tem também como objetivo relacionar ou verificar se existe relação entre o pluralismo religioso e o pluralismo político. Sendo que, por pluralismo político, entendemos posicionamentos em distintos quadrantes ideológicos e até partidários, e por pluralismo religioso referimos a diferentes visões sobre a religião, a sociedade, a economia, entre protestantes, que são, por definição, já eles próprios plurais, não é? E também entre católicos, também eles, apesar de uma certa organicidade, mas também eles com processos, claro, de diferenciação interna, aliás, até que o professor Matos Ferreira já se referiu inicialmente, e uma diferenciação muito acentuada, precisamente a partir dos anos 50 e 60. Como método, propusemos então analisar declarações daquele período entre 74 a 76, essencialmente, ponderando, claro, antecedentes, não é? Portanto, raízes para esses percursos cívicos e políticos de algumas figuras com cargos de direção ou projeção pública, quer em ambiente protestante, quer em ambiente católico. Sobre esse assunto, com certeza, depois o Nuno Estevão Ferreira falará. E esses percursos equivalem ao processo de formação para esse pluralismo político, às posições que os cristãos, que aqui vamos destacar, assumiram, e às organizações que também constituíram, fundaram ou lideraram, de algum modo. No meu caso, hoje ia a termo, durante estes minutos próximos, a esse entendimento então do 25 de Abril e desse contexto como um processo de afirmação da diferenciação religiosa. Qual, mais especificamente, o posicionamento de um conjunto de igrejas agrupadas neste Conselho Português das Igrejas Cristãs, um, diante do processo revolucionário, e a partir de uma fonte muito específica, que é o Portugal Evangélico, portanto, um mensário, um jornal ligado ao Conselho Português de Igrejas Cristãs. Já existia antes do Conselho Português de Igrejas Cristãs, mas nesta altura muito ligado a estas igrejas. E, finalmente, como é que a partir dessa fonte, desses testemunhos, esses 5 que presenciaram o 25 de Abril, como é que podemos então estabelecer ou procurar estas perspectivas sobre a relação entre cristãos e política? Dizer que fazem parte então deste Conselho Português de Igrejas Cristãs, que se fundou, que se criou em 1971, as igrejas ditas normalmente sinodais, portanto a Igreja Lusitana, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Metodista, e o Conselho Português de Igrejas Cristãs foi criado precisamente com o intuito de ultrapassar aquilo que diziam ser os velhos caminhos do individualismo
e do denominacionalismo sectário. A expressão é mesmo do documento inaugural, digamos assim, deste Conselho. Mas dizer então que me estou a referir essencialmente a estas três igrejas e até mais especificamente depois à Igreja Presbiteriana e Metodista, que foi quem fundou este Portugal evangélico, muitos anos antes, em 1920. É um jornal riquíssimo como fonte para o período contemporâneo em Portugal e mais especificamente como fonte para a história religiosa e para a história do protestantismo em Portugal. O primeiro número depois do 25, há um número de abril de 74, mas é anterior ao dia 25. O primeiro número depois do 25 de abril é este de maio, é o número já 632, o número de maio de 74, onde se tratam logo muito rapidamente da reação ao processo revolucionário, através de posições muito firmemente assumidas e até digamos assim, de atos de ação mais simbólica, como esta publicação deste artigo de Gil Vicente e a Reforma, que tinha sido censurado na altura em que Eduardo Moreira, o seu autor, a primeira vez o quis publicar. Mas, é de facto, esta é a fonte que nos permite aceder, nota-se aqui muito claramente aquilo que o António Matos Ferreira há pouco referia, que era esta aceleração do tempo, nestes meses seguintes, de maio e junho, há um conjunto há uma urgência nesta reação por parte destas figuras, tanto a nível institucional como a nível individual, conforme aqui veremos. Ireneu Cunha, logo neste número de maio de 74, é o diretor do jornal, escreve o editorial, que dá o título Como Homens Livres, era um pastor metodista, diretor então do Portugal Evangélico e seria secretário-geral também do Conselho Português de Igrejas Cristãs, superintendente-geral da Igreja Metodista, seria depois mais tarde bispo, e professor de Ecumenismo no Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra, é atualmente bispo emérito. Dizia então ele, em parte, vou citar só parte, naturalmente, desse seu artigo, temos que, ao escrever este primeiro editorial livre, o sentimento que experimento é de dúvida. Poderei escrever livremente? Saberei fazê-lo? Depois de tantos anos de constrangimento? E depois acrescenta, mas temos que aprender a ser livres, a usufruir do quase inacreditável privilégio que o movimento das Forças Armadas devolveu ao povo português, poder ser livre. Poder manifestar-se livremente, reunir sem receio, a expressar abertamente as suas ideias, pugnar pelos seus direitos, afirmar o seu sentir, poder viver no seu país como em sua casa, bem-ajam, aqui uma grande efusividade, Forças Armadas, pelo serviço que prestastes ao povo e a vós mesmas, pois também sois povo. Aqui também podemos recorrer aos conceitos a que o Matos Ferreira há pouco se referia, a esta quase mitificação também deste sentido do povo. No mesmo número, um outro pastor, Manuel Pedro Cardoso, ligado à Igreja Presbiteriana, seria também professor no Seminário Evangélico de Teologia, é ele próprio também um historiador do protestantismo, e seria também mais tarde secretário-geral do COPIC, do Conselho Português das Igrejas Cristãs, e diz então, evidentemente, e trabalha logo esta relação entre cristãos e política, não é? Parecendo responder precisamente ao apelo que hoje também nos é aqui dirigido. Evidentemente, a imprensa e o púlpito não podem nem devem transformar-se, dizia, em tribunas partidárias para a defesa de qualquer ideologia, pois estaríamos a imitar a Igreja Católica dos anos 40 e 50, que se servia de propagandista do Estado Novo. Não é? O jornal será também muito crítico dessa conivência, denúncia dessa conivência. Mas a imprensa e o púlpito devem preocupar-se em desmistificar a ideia peregrina de que a política é coisa do mundo, coisa suja, em que o cristão não deve meter-se. É preciso dizer claramente que a Igreja, pela sua natureza e pela natureza da sua missão, tem de forçosamente voltar a sua atenção para este problema. Ainda também, neste mesmo número de reação, também um outro aspecto, uma outra visão do estrangeiro, para todos os efeitos, o reverendo Albert Ashby, de origem britânica, que estava cá em Portugal e no contexto do pós-guerra, tinha assumido também funções no contexto da Igreja Metodista, e diz então ele que, como estrangeiro, no momento antes desta frase que aqui cito, compete-me continuar a fazer aquilo que tenho feito ao longo dos meus anos aqui em Portugal e abster-me de qualquer atividade direta ou indireta na vida política. Dizia ele, não como protestante, mas como estrangeiro, uma vez que em Portugal também, naquele período da monarquia constitucional e dos inícios da Primeira República, aqui o António há pouco também se referia,
este lugar do outro protestante também punha em causa essa legitimidade para se falar a partir desse universo. Aqui ele dirá, relativizará a sua posição enquanto estrangeiro, mas acrescenta a Igreja Metodista, mas posso dizer aquilo que é a posição da Igreja Metodista, onde quer que se encontre, quer nos países chamados democráticos, quer nos países da Europa Oriental, quer nos países chamados Terceiro Mundo, ou em qualquer outra parte, não toma posição política, mas espera que os seus membros, individualmente, se interessem na vida social, nacional e internacional e se esforcem por dar expressão aos princípios da fé cristã, cada um tomando a sua posição como cristão. Claro, os metodistas têm que apoiar qualquer movimento que reconheça os direitos de cada e todo o indivíduo e que respeite a dignidade e valor de cada homem e de ajudar também no desenvolvimento de cada ser humano. Acrescendo a estas posições mais de natureza individual, ou apelando também a essa intervenção do ponto de vista individual, a Comissão Executiva da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal sente também logo a necessidade, é muito interessante porque o número é de maio, o mesmo número de maio, e diz: têm surgido nos meios protestantes algumas manifestações públicas de adesão. Também os pastores presbiterianos enviaram à Junta de Salvação Nacional, logo após os acontecimentos do 25 de Abril, um telegrama de adesão a esses princípios e exprimiram a título particular as suas posições, mas a nível oficial, a Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal ainda não se tinha pronunciado. E esta urgência, estamos em maio, portanto tinham passado semanas, ainda não se tinha pronunciado e, portanto, sente-se da necessidade logo aqui neste número. À pergunta, se aplaudimos o programa apresentado pelo MFA, evidentemente que aplaudimos. Igreja extremamente minoritária que somos, desejaríamos ver todos os cristãos portugueses empenhados neste movimento de libertação do povo português, que é a libertação de todos nós. O espaço da liberdade aberto pelo MFA é, assim o queremos, um espaço em sintonia, vão ainda mais longe, com as exigências do Evangelho. Um espaço de esperança abre-se na nossa frente, agir profeticamente na hora que passa, também todas as expressões que o António há pouco utilizou, significa para nós, o António não estava ligado à Igreja Presbiteriana, evidentemente, mas estou a referir-me ao tipo de linguagem que, mais do que um pronunciamento, procurarmos continuar sintonizados com estas exigências, tal como em contexto político bem diferente, tentámos estar antes do 25 de Abril, a hora é de um trabalho corajoso. Portanto, aqui uma posição institucional claríssima de adesão àqueles princípios e de apoio, um apoio efusivo. No mês seguinte, visita, logo em junho, portanto, de 74, visita a Portugal uma delegação do Conselho Mundial de Igrejas, também procurando dar apoio, evidentemente, à igreja, ao COPIC e às igrejas parte do COPIC, mas mais importante ainda, eu diria, do que isto, aqui também para o tema que tem apreço, para responder a alguns tipos de questões como estas. Perguntava então a esses representantes: estáis certamente informados do facto de que o antigo regime criara na opinião pública portuguesa uma imagem deturpada do Conselho Mundial. Há na vossa visita a intenção de contribuir para apresentar o verdadeiro passo do Conselho Mundial das Igrejas? Respondiam: Portugal não é o único país do mundo onde há uma imagem deformada do Conselho Mundial e das suas atividades. O mesmo acontece em vários outros sítios. Tem uma ótica muito subjetiva. Pensamos que agora a opinião pública está muito mais receptiva e disposta a compreender quais as verdadeiras causas dos programas do Conselho Mundial de Igrejas, o que estava diretamente ligado com alguns tipos de o que é que afetava, o que é que deu essa crítica do anterior regime relativamente ao Conselho Mundial de Igrejas. Pergunta-se de onde é que viria e, obviamente, responde dos programas de luta contra o racismo e de assistência aos jovens refratários e desertores, milhares de jovens portugueses que, por razões de consciência, não queriam participar na guerra. Fácil é constatar que os nossos programas nunca foram dirigidos contra o povo português, dizia-se, mas contra as forças opressoras de que tantos vós, como os africanos, fostes vítimas. Isto mesmo tem sido dito, portanto, por inúmeras pessoas e grupos com quem já contactaram, e em reação também aos serviços que haviam sido prestados pelo Conselho Mundial das Igrejas aos imigrantes portugueses, aos jovens exilados por razões políticas e pelas contribuições feitas para minorar os sofrimentos das vítimas da repressão nas colónias. Para um terceiro e último
momento, dar então conta de que a partir destas posições, que diríamos mais de natureza também, quer dizer, mais geral e ideológica, da adesão ou não, que é evidente que existe, depois começaram a surgir, ao longo dos números seguintes, aquilo que eram as perspectivas sobre a relação, qual devia ser essa relação entre cristãos e política, no contexto do processo revolucionário, e em que se perguntava a estas igrejas qual era então a sua política, não é? Responsáveis, mais uma vez, Ireneu Cunha, responderiam: como cristãos evangélicos, não temos projetos políticos a propor, consideremos mais cristãos do que outros, não devemos cair na tentação de promover ou apoiar quem batiza com essa designação qualquer programa político. O que é importante é que os cristãos estejam bem informados, se consciencializem politicamente e, quando chegar a hora de votar, procurem escolher livremente e conscientemente entre aqueles que, por força da lei eleitoral ou da estratégia política, forem apresentados ao povo como opções possíveis. Eu não queria também deixar de referir, porque há pouco também foi chamada à colação, o que não é inócuo, evidentemente, a ligação também há aproximação em relação a figuras como António Ferreira Gomes, portanto, Bispo do Porto, o terreno do temporal, eis o que nos parece essencial: justiça para todos, paz para todos e liberdade para todos, menos para aqueles que, como escrevia o Bispo do Porto, estão dispostos a destruí-la. Portanto, fazendo alusão precisamente àquelas declarações a que o Matos Ferreira há pouco também se referia. Esta discussão vai se manter ao longo dos números seguintes, com títulos que daria vontade de continuar aqui a citar, porque são muito elucidativos e, naturalmente, as pessoas, no fundo, dão eco das discussões em curso naquele período. Será o cristão revolucionário, os cristãos em revolução, relação da religião com a política, conservantismo religioso e conservatismo político, se vamos politizar a Igreja, não a questão fundamental, que depois aqui poderíamos ligar, em primeiro lugar, à Primeira República e depois, em segundo lugar, às posições, por exemplo, de uma figura como Mário Soares, se havia questão religiosa, não há questão religiosa, as igrejas minoritárias sobre o regime deposto, o que futuro para o protestantismo português, a minoria silenciada, mas nunca silenciosa, o protestantismo e a liberdade, e ainda questões até mais práticas, o direito de propriedade, a questão do povo, do voto útil, da evangelização ligada ao momento do período eleitoral e, claro, a grande questão, eu tenho aqui apenas um exemplo, mas podia multiplicar por dezenas de outros exemplos, as posições em relação a um tema premente, que é que o António também fez alusão, evidente, à questão fundamental da guerra do ultramar, havendo naquelas posições um apelo evidentemente, a um processo de pacificação, de cessar-fogo, reconhecimento inequívoco do direito à independência dos povos que lutam pela sua libertação e o reconhecimento das responsabilidades que nos venham a ser pedidas pelos povos, a nós portugueses, evidentemente, não aos protestantes, a ser pedidas pelos povos vítimas da nossa administração e a aceitação das consequências decorrentes do processo de descolonização. Serve então este trabalho e esta apresentação, sobretudo para dar conta do potencial que este tipo de fontes permite, ou que tem, para nos fazer perceber este chamamento também à liberdade, a pretexto de Abril, e a participação dos protestantes e as suas posições nesse contexto, dos cristãos em geral, dos protestantes em particular. Muito obrigada.